A alimentação adequada é um direito. Contudo, a fome, a desnutrição e a má nutrição continuam a ser um problema global. Haverá solução para o problema alimentar mundial? É o que vamos saber daqui a pouco no Magazine de hoje. Até já! Neste programa, Francisco Sarmento fala dos desafios atuais da alimentação. No Fugas, fica a saber mais sobre o Teatro Thália e o seu fundador, o Conde de Farrobo. Alimentação, somos aquilo que comemos, mas não estamos a comer aquilo que devíamos. Ambiente e comida, estamos gradualmente a matar-nos a nós e ao planeta. Fome é uma questão de políticas públicas, é preciso a vontade política para acabar com ela. As Nações Unidas traçaram objetivos concretos de desenvolvimento sustentável para 2030. A saúde e a erradicação da fome estão entre eles. Connosco, Francisco Sarmento, chefe do escritório da FAO em Portugal e CPLP. FAO, a Organização para a Alimentação e Agricultura, a agência das Nações Unidas dedicada a erradicar a fome no mundo. Francisco Sarmento, muito obrigada por ter aceitado este convite para estar aqui connosco no Magazine. Esta questão de erradicar a fome no mundo parece um objetivo muito utópico. É concretizável, sobretudo até 2030? É concretizável. Até 2030, provavelmente todos nós temos dúvidas. A questão fundamental da definição destes objetivos pela comunidade internacional tem a ver com o processo de mobilização para que este objetivo se atinja. E, nesse sentido, eu penso que o único objetivo possível para a questão da fome é zero. Portanto, obviamente, tínhamos que dizer que o nosso objetivo é erradicar a fome e ter isso na agenda política de todos os governos. E está? A fome tem estado a diminuir. O que nós temos em algumas regiões, o que nós tivemos de acordo com os últimos dados, é que em outras regiões do planeta voltaram a subir os níveis de fome, mas a fome hoje está muito contextualizada, isto é, ela tem muito a ver com situações ou de alterações climáticas e seus impactos, ou eventualmente conflitos político-militares que obviamente colocam as populações numa situação de maior vulnerabilidade. Agora, tão grave ou mais grave do que a fome é o que hoje acontece relativamente à questão do sobrepeso e da obesidade. E isso é um desafio muito mais complexo para as Nações Unidas e para os países. São esses os principais problemas da alimentação mundial neste momento? Essas questões relacionadas, como dizia, com a saúde, com a obesidade, mas aí vai também da educação. Obviamente que vai da educação, mas não só. O que nós temos hoje é uma epidemia de obesidade à escala global e a forma de lidar com esse problema, digamos que não é tão clara como para lidar com a subnutrição ou com a fome, até porque tivemos décadas em que aperfeiçoámos os instrumentos para trabalhar o tema da fome e estamos a aprender todos a lidar com o problema do sobrepeso e da obesidade. A obesidade é um desafio maior até do que a fome, porque ela está muito espalhada, ela tanto atinge os países do Sul como os países do Norte e, portanto, é um fenómeno muito mais complexo. E mais transversal, não é? E mais transversal. Quando falamos da evolução da fome e não da involução, como todos gostaríamos, tem a ver diretamente com esses conflitos político-militares, não é? Enfim, por todo o mundo? Está mais contextualizada. Os dados que temos é de que, de facto, subiram o número de pessoas afetadas, mas a fome está mais localizada, digamos assim. E esta localização tem a ver com contextos específicos e particulares onde se inserem os conflitos político-militares. Repare que para uma família, para um agregado, entrar naquilo que nós denominamos todos por fome, é um longo processo, de certa forma, de vulnerabilidade a um conjunto de situações, onde a pobreza é o fator dominante e, portanto, obviamente, quando há um conflito militar ou há um impacto de uma alteração climática, isto abate-se sobre essas populações que já estão, à partida, numa situação muito vulnerável e, portanto, facilmente engrossam o número de pessoas afetadas pela fome. Em Portugal estamos em paz. Há fome? Em Portugal haverá fome invisível, isto é, o que eu denomino por fome invisível tem a ver com grupos sociais muito desfavorecidos, particularmente nos idosos, verifica-se muito isso, em situações de isolamento a vários níveis e com um consumo de alimentos do ponto de vista nutricional muito desadequado. Portanto, é aquela fome que por vezes é envergonhada, é invisível, mas repare que os dados indicam que cerca de quase 20% da população portuguesa está direto ou indiretamente afetada pela insegurança alimentar e nutricional. Não necessariamente fome, mas as pessoas não comem aquilo que precisavam ou que queriam. O que é insegurança alimentar? A insegurança alimentar é basicamente a situação de vulnerabilidade de um agregado que leva a com que ela não consiga, através da alimentação, satisfazer as suas necessidades nutricionais para ter uma vida saudável. Obviamente que isto é uma gradação e normalmente há, digamos que, indicadores objetivos para mensurar isto.
uma das questões que hoje se trabalha é, ao nível das estatísticas dos inquéritos, tentar medir à partida qual é a situação e o grau de vulnerabilidade ou de insegurança alimentar em função do tipo de alimentos e da frequência com que a família consome esses mesmos alimentos. A alimentação adequada é um direito humano. O que é uma alimentação adequada? Qual seria, se pudéssemos colocar numa categoria, o que seria uma alimentação adequada, a seu ver? A alimentação adequada é uma alimentação que, à partida, é segura, isto é uma alimentação que, do ponto de vista da nossa saúde, claramente não há contaminação, é uma alimentação que, à partida, é segura do ponto de vista do seu impacto sobre a saúde, é uma alimentação nutritiva, ou seja, que fornece ao nosso organismo os micronutrientes e o que nós necessitamos, obviamente, para o desenvolvimento cognitivo, pessoal e para ter uma vida saudável. E sustentável. Sim, já lá vou, mas também é uma alimentação que, à partida, é adequada ao meu padrão cultural, não é? E este adequado tem esta finalidade e liga-se muito, obviamente, este adequado com a questão da nutrição. Isto é, há várias alimentações adequadas em vários pontos do mundo, é o que me quer dizer. A alimentação adequada não é a mesma em diferentes contextos, obviamente. É na diversidade que, na realidade, nós podemos identificar a alimentação adequada, não há apenas um padrão global. E é adequada também para o ambiente. Quando eu lhe perguntava se passava também por ser uma alimentação sustentável, o que é uma alimentação sustentável? A alimentação sustentável é uma alimentação que, à partida, está, como dizia, em linha com as preocupações relativas ao ambiente, mas não apenas ao ambiente, relativamente também àqueles que produzem essa mesma alimentação. Ou seja, uma alimentação sustentável é sustentável do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista social também. Não é? Portanto, são as duas coisas que fazem parte da sustentabilidade. A situação alimentar nos países lusófonos, como vai? Vai de saúde? Vai de boa saúde? A situação dos países lusófonos tem tido tendência a melhorar. Até porque há vários também, há várias os países situações, lusófonos não é? Não são iguais e, portanto, Claro. escondem realidades completamente distintas. Em termos gerais, a situação nos países lusófonos tem evoluído positivamente e, por outro lado, porque tudo isto, em grande parte, tem a ver com políticas públicas, a alimentação, essencialmente, ou os problemas relacionados com a alimentação, dependem maioritariamente de políticas públicas, nós sabemos como resolver o problema da fome. A questão é haver vontade política de o fazer. E há mais ou não? Eu penso que há muito mais consciência. Há maior sensibilização? Repare, eu acho que há. Eu acho que há melhor sensibilização, até porque, obviamente, ao contrário daquilo que nós pensávamos na década de 70 ou na década de 60, em que para resolver o problema da fome era suficiente aumentar a produção agrícola, hoje sabemos que o acesso a alimentos adequados é um fenómeno muito mais complexo e que, portanto, tem que haver uma integração das diferentes políticas públicas que podem vir a contribuir para resolver isso. Isso há hoje uma muito maior consciência da parte dos decisores políticos. Não que o paradigma tenha mudado em relação à agricultura. A agricultura continua no centro. O que me diz é que diversificou. É isso? É que, basicamente, a humanidade, nas últimas décadas, já várias, conseguiu aumentar a produtividade agrícola e hoje produzimos, genericamente, 2 vezes mais alimentos do que aqueles que precisamos, mas nós fomos muito bons a aumentar a produtividade para produzir calorias e não para produzir nutrientes. E, portanto, o que isto significa, basicamente, hoje, é que nós temos que ter um modelo de produção agrícola e transformação de alimentos que seja muito mais sensível às questões nutricionais. E isso só se resolve se simultaneamente tivermos em consideração as questões ambientais. Porque ao quebrar o ciclo natural dos nutrientes na natureza, nós produzimos alimentos vazios do ponto de vista nutricional. E isto tem a ver com a forma como passamos a produzir alimentos e transformá-los. Alteramos a biodiversidade também. Não é? E a biodiversidade é parte integrante deste processo, obviamente. Portanto, quando nós diminuímos a biodiversidade, nós estamos também a empobrecer nutricionalmente os alimentos que resultam destes ecossistemas. À parte da vontade política ou das vontades políticas, o que é que nós, enquanto cidadãos, podemos fazer? Eu penso que a primeira coisa é alertar-nos para o problema de que a alimentação não é um dado adquirido. Isto é, a alimentação é um fenómeno muito mais complexo do que aquele que, à partida, nos possa parecer. A nossa saúde mental, a nossa saúde física, o nosso bem-estar depende de termos maior informação sobre isso. Por outro lado, como consumidores, passar a fazer escolhas, obviamente, mais criteriosas relativamente a hoje, às ofertas que temos em termos alimentares, saber distinguir o que é que são alimentos adequados para podermos, de facto, ter uma vida mais saudável daqueles que, eventualmente, não são tão saudáveis. Não é? Daí a necessidade da informação e da educação. E uma vez até que estamos a ter esta conversa num contexto de universidade, porque estamos no magazine da Universidade Aberta, até que ponto é que as universidades podem fazer a diferença ou podem interferir neste processo no bom sentido? Eu penso que podem fazer toda a diferença e devem. Repara, ao nível da CPLP nós temos um mecanismo
que congrega as universidades do conjunto dos países da CPLP que trabalham particularmente estes temas, onde fazem troca de informações e desenvolvem ações conjuntas, mas também apoiam ações relacionadas com os governos e com os outros atores, incluindo agricultores. O que é que isto significa? Que a universidade, trabalhando em rede, no conjunto dos países, mas também em cada país, de facto é um centro difusor de conhecimento e de inovação, porque precisamos de muita inovação para fazer uma transição deste sistema alimentar para um sistema alimentar mais sustentável e, ao mesmo tempo, obviamente, até para contribuir para a literacia alimentar de vastos grupos populacionais. Literacia alimentar, lá está. O conhecimento sobre a alimentação. Sim, literacia alimentar é provavelmente também quando me diz que as pessoas vão a um supermercado. Um exemplo prático. Têm que saber ler os rótulos, têm de saber o que lá está. Acredita que ainda há muita iliteracia nesse sentido? Pergunto. A sua pergunta é muito interessante porque eu penso que essa literacia alimentar tem que ser de alguma forma visualizada, não no sentido de apenas ensinar os consumidores a ler os rótulos. Eu permito-me a expressão, mas num evento que tivemos há pouco tempo, alguém dizia-me, mas eu para conseguir interpretar aqueles rótulos parece que preciso de um médico ao meu lado. Sim, completamente. De facto, para a maioria dos cidadãos é extremamente complexo fazer aquela interpretação. Por isso é que nós temos defendido, e vários países têm implementado, sistemas de informação sobre o valor nutricional dos alimentos muito mais simples e que possam dizer imediatamente ao consumidor qual é o impacto esperado que aquele alimento tem no seu organismo. Por exemplo, no Chile desenvolveu-se um sistema que determinados alimentos têm uma bolinha vermelha e outros têm uma bolinha preta e outros têm uma bolinha verde. Portanto, isto significa ao consumidor que ele pode optar por aquele produto, tal como eu opto, por exemplo, por fumar ou não fumar. Mas, à partida, aquele sistema Estão vai informados. dizer... Estão informados. E, portanto, a escolha é feita uma Mas escolha mais informada. o consumo deve ser um consumo informado, não é? Exatamente. Mas para isso também tem de haver vontade do produtor e do distribuidor em que isso aconteça. São questões novas, são questões que nós estamos neste momento a aprender como lidar com elas e são complexas, porque envolvem à partida não só a mobilização de um conjunto muito vasto de atores, como eles concordarem em trabalhar conjuntamente. Repare que esta questão de fazer uma literacia alimentar ou ajudar os consumidores a fazer uma escolha envolve o poder público, os Ministérios da Agricultura, os Ministérios da Educação, os Ministérios da Saúde, o setor privado, através das grandes cadeias de distribuição alimentar, as indústrias produtoras de alimentos e, portanto, até que nós consigamos, normalmente, que estes atores se coordenem e alinhem com estes objetivos, é um processo longo e é um processo que exige, naturalmente, um diálogo muito frequente. Está otimista em relação a 2030? Eu estou otimista em relação a 2030 porque eu vejo que, de certa forma, nós vamos evoluindo gradativamente num sentido positivo, comparativamente ao que foi passado. Temos que olhar também estas coisas na longa duração e, de facto, a humanidade tem progredido nesse sentido. Portanto, eu estou otimista relativamente a 2030. Agora, também penso que é importante termos consciência de que, sem, de facto, vontade política e sem políticas públicas que claramente tentem abordar estes problemas, nós teremos muito mais dificuldade em lá chegar. Francisco Sarmento, muito obrigada por esta conversa no Magazine da Universidade Aberta. Francisco Sarmento, chefe do escritório da FAO em Portugal e CPLP. A seguir, no Fugas, sugerimos uma visita ao Teatro Thália, em Lisboa. Não perca! Estamos no Teatro das Laranjeiras. Apesar de estarmos rodeados de paredes agrestes, estranhas, não deixa de nos saltar à vista a grandeza deste monumento. E grandeza é justamente uma das situações que estão ligadas à história deste teatro e à história do seu fundador, o Conde de Farrobo. Grandeza, mas também destruição e decadência. Este teatro começou nos jardins do Palácio das Laranjeiras, aqui ao lado, com umas bancadas de madeira, onde foi representada aqui em 1820, portanto vai fazer agora, no ano que vem, 200 anos, uma ópera de Rossini, a Cenerentola. O Conde de Farrobo era um homem que tinha nascido num berço de ouro, um homem extraordinariamente rico e, portanto, teve essa possibilidade de construir este teatro. Esta fortuna incalculável
do Conde de Farrobo, que lhe permitiu construir este Teatro das Laranjeiras, não durou sempre. Esteve envolvido, infelizmente para ele, numa questão jurídica volumosíssima relacionada com o contrato do tabaco, perdeu essa questão e acabou por ser obrigado a pagar uma dívida tão grande, tão monstruosa, que os seus bens foram todos, ou praticamente todos, apanhados para solver essa dúvida. Essa decadência atacou também o próprio Teatro das Laranjeiras de uma forma dramática, porque em 1862 o teatro ardeu completamente, ficando no estado praticamente em que agora se pode observar através das paredes que estão despidas de tudo, com as pedras até meio rachadas pelas temperaturas enormes que aqui sofreram. É curioso, começámos por referir que nem sempre a memória é fiel àquilo que foi a realidade. Começamos pelo próprio nome deste Teatro das Laranjeiras. Chama-se agora Teatro Thália. Isso foi devido aos cronistas do século XIX, que não eram muito fiéis em relação à história, ou não fizeram a investigação necessária, e acabaram por inventar um nome que vem da mitologia grega, que é uma deusa, filha de Zeus, que era, digamos, a protetora dos festejos. Ora, é justamente à volta dos festejos que gira a memória tanto do Conde de Farrobo como do Teatro das Laranjeiras. E é extremamente injusto em relação ao Conde de Farrobo, porque dão dele uma imagem caricatural, por vezes ridícula. O Conde de Farrobo herdou sim uma enorme fortuna, mas ele próprio foi um empreendedor, uma pessoa que se dedicou a fundo à proteção das artes, nomeadamente à música. Neste teatro foram representadas dezenas de óperas e não merece que seja conhecido no vulgo por toda a gente como o homem do forrobodó, que não tem nada a ver com o Farrobo. Bem haja quem agora vai fazer as comemorações, vai levar a cabo as comemorações dos 200 anos do Teatro das Laranjeiras, que bem merece, e bem merece também ser recordada a memória do seu fundador, o Conde de Farrobo. A Sala de Atos do Palácio Ceia, sede da Universidade Aberta, acolheu a conferência Políticas Públicas para a Internacionalização da Língua Portuguesa, proferida pela Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Teresa Ribeiro. A conferência faz parte de um ciclo de palestras e debates que visa contribuir para a valorização do conhecimento em rede na comunidade de língua portuguesa. A sessão de boas-vindas aos novos estudantes da Universidade Aberta contou com a presença do reitor, professor Paulo Dias, que disse algumas palavras sobre a UAB e o seu sistema de ensino. A recepção aos novos estudantes foi marcada por várias atividades que assinalaram o arranque do novo ano letivo, deram a conhecer aos alunos a sede da instituição e proporcionaram momentos de convívio. A produção de livros em formato digital tem sido um dos objetivos da Universidade Aberta para garantir o acesso aberto à ciência. Parte dos e-books da UAB está acessível no repositório aberto, constituindo assim uma opção de leitura que conjuga texto, imagem, áudio e vídeo. Pode consultar online as edições da UAB e adquirir qualquer um dos e-books disponíveis para compra. Aceda ao portal da Universidade Aberta e conheça a oferta de edições em formato digital. Estão abertas online até 19 de novembro as candidaturas ao primeiro ciclo nas modalidades de acesso direto, reingresso e mudanças de par, instituição-curso, unidades curriculares isoladas, primeiro ciclo e formações modulares certificadas. Conheça as vantagens do ensino à distância e informe-se sobre os cursos em oferta no portal da Universidade Aberta. Candidate-se online. A Universidade Aberta é a Universidade Pública Portuguesa de Ensino à Distância. Esteja atento ao portal da UAB e aceda a todas as informações sobre iniciativas e cursos. portal.uab.pt. A Universidade Aberta está em qualquer lugar do mundo, também através das redes sociais. Informe-se, comente e partilhe informações. Pode recordar este e outros programas no portal da UAB ou on demand no Play da RTP em rtp.pt. Universidade Aberta a contribuir para a divulgação do conhecimento em língua portuguesa e assim a aproximar mundos deste nosso mundo, numa aprendizagem partilhada e constante. Obrigada por nos acompanhar. Até breve.